a imagem aqui, né, de uma cultura linguística específica. Então, aquela atmosfera torna-se o que você é. Se bem que até eles já estão querendo mudar, hein? Tô sabendo que... Todo mundo tem que mudar isso, né? Em certo sentido. Mas veja, o problema de quando você instaura uma cultura TL nos seminários é que você começa a ter como se fosse uma espécie de xerox da xerox da xerox da xerox. Né? Quer dizer, o rastreio da origem da ideia fica muito complicado. E aí você é criança, aí tá lá acolitando naquela mentalidade, aí depois você vai para o seminário, você tem aquela mentalidade solidificada por um determinado estudo, também por padres que só tiveram aquela mentalidade. Aí quando você tem lá 20 anos de padre, chega alguém com metade da sua idade, com uma bibliografia gigantesca dizendo que sua vida toda está errada. É preciso ter uma fibra moral muito grande para separar e dizer, realmente, está tudo errado. E é difícil, inclusive, para a pessoa. Às vezes, não é só maldade. A pessoa até quer, mas é difícil mesmo para ela. Imagina, você passa 20 anos criando o mesmo hábito. Quer dizer, a natureza etimológica de hábito é uma segunda natureza, né? O hábito é uma segunda natureza. Então, você cria uma segunda natureza no indivíduo e, de repente, ele tem que desmontar essa natureza inteira e incorporar uma nova, criar tudo, todas aquelas coisas que ele disse. Isso para tudo é dificílimo, né? Isso é muito difícil. Né? Isso é muito complicado. Então, a gente tem esse ponto. Essa dificuldade aí que passa por uma dificuldade de maturidade. Assim, maturidade não é conhecimento, não, cara. Veja, a maioria dos problemas não é só conhecimento, é maturidade. Quer dizer, Mas o cara até sabe, mas ele... sabe, mas o pressão custo, social, né? O custo da verdade é muito alto, entendeu? E de já mudar tudo... O custo emocional é muito alto, o desgaste Perder é muito amigos. alto. Então, você tem esse ponto. Beleza. E você tem o ponto da malícia aberta mesmo. Sim. Porque, ao mesmo tempo em que você tem um conjunto de sacerdotes movidos de profunda boa vontade, você também tem um conjunto de inimigos da igreja que estão dentro da igreja. É muito simples. E essas estruturas foram estruturas que criaram poder ao longo de décadas. Então, veja, essa mentalidade ela não está solta no ar. Você tem dioceses, você tem leigos influentes, você tem ramificações em partidos. Quer dizer, as pessoas que estão nessa brincadeirinha, elas vão ganhando poder ao longo do tempo. E o poder é um negócio deliciosamente sedutor. Né? E ele lhe amarra naquilo. Então tem gente que realmente, se Nosso Senhor aparecesse na frente dele, dizendo que a teologia da libertação era errada, ele dizendo, você não é o Cristo é outro. Mas não é porque ele está interessado em encontrar o Cristo, é porque ele não está interessado em sair do seu trono, que foi cunhado ali em cima dessa ideologia. Então essas duas situações acontecem. Resta saber, eu acho, que falta um pouco de sabedoria também para quem tenta combater essas coisas, é você identificar quem é inimigo e quem apenas está errado. Tem duas pessoas diferentes. Não sei se pode... O que eu vejo é o seguinte, a sua pergunta é, por que, embora haja regimes de esquerda que persigam abertamente cristãos, ainda existem cristãos que apoiam esses regimes, ou pelo menos não se opõem a eles, né? Sim, basicamente isso. Por que isso, né? Eu acho que Mas tem um lance emocional, claro, que você falou. Sim, mas a dialética, ela se torna uma psicologia. O que eu quero dizer com isso? Toda essa onda, esse lance progressista é profundamente psicológico. Isso tem várias implicações. Primeiro, você tem uma fé no futuro e uma necessidade de subserviência ao contemporâneo que é mais forte do que você pode controlar. Porque você tem a sensação de perder o trem da história. Então, você diz, não, o mundo está indo para uma outra direção. Como é que a gente vai numa direção oposta? Nós vamos perder o bonde da história. É uma sensação psicológica muito difícil de você controlar. Há uma outra questão que... Quase como um ermitão, assim, o cara fugindo, ele não tem acesso ao mundo, às facilidades. Ele não quer se sentir descontextualizado, alienado, digamos assim, da marcha da história. Inclusive, mas só que isso é uma loucura, isso é uma psicose, porque quem é que sabe para onde a história está andando? Você veja, todo mundo tem absoluta certeza que o mundo vai se tornar muito mais progressista. Bom, na Europa está todo mundo virando muçulmano.
o futuro, por exemplo, na Europa, não são mulheres de biquíni, são mulheres de burca. Então, essa certeza da psicologia progressista é extremamente torturante para eles. Não é fácil, eles não conseguem. Sim. Foram formados nisso. Em segundo lugar, a esquerda tem uma psicologia própria, que é a seguinte: eles têm certeza do futuro e eles têm uma percepção de direcionalidade. Então, eles são formados numa mentalidade em que eles têm percepção de que estão na direção comum, ainda que eles sejam contraditórios entre si. Então, por exemplo, os movimentos identitários são profundamente discordantes entre si. Sim. Completamente. Inclusive dentro dos próprios movimentos. Você tem feminista que é feminista negra que é contra feminista branca, que radical, feminista. Isso, tem mas tudo. Nas ações políticas eles são extremamente coerentes. Sim. Tudo pro mesmo caminho, mesma direção. Exatamente, eles têm um senso de direcionalidade. Ou seja, aquilo que na moral a gente chama de intenção. Eles têm um discernimento da intenção. E os objetos, que é o que a gente chama na moral de objeto, que são as escolhas, as parcialidades, eles sabem colocar em segundo plano. Sim. Sabem colocar em segundo plano. A direita é o contrário. Não, completamente o contrário. A direita ela tem um pensamento obsessivamente voltado para o objeto moral. Então, por exemplo, se você discorda de mim, em um pontinho, você é um excomungado, eu te odeio, nunca mais vou olhar na tua cara. Você é um inimigo. Eu vou tirar você da minha vida. E você não é um do ponto de vista só da fé, da política também. De tudo. Então, a direita padece de um integrismo patológico, em que não tem senso de direcionalidade. Você acha que é muito individualista? Muito individualista, muito elitista, enfim. O pensamento de esquerda é desprendido disso tudo. Então, o senso de direcionalidade deles é maior. Então, se o cara está perseguindo cristão ali, e eu sou cristão aqui, mas nós estamos lutando pela mesma finalidade, ele tem a percepção de que ele não pode atacar o companheiro dele. Por uma questão de finalidade, de intencionalidade. Tem um senso de unidade muito forte, né? Um senso de unidade que é dado pelo movimento através de uma metanarrativa. Esse é o problema. Então, só para explicar e para responder a sua pergunta, por que existem cristãos que defendem? Por causa desse senso de direcionalidade comum e que inclusive, os obriga a agir assim, porque eles acham que a história está caminhando naquela direção. Tem uma frase engraçada que eu já ouvi, que o esquerdista ele tem aquela, em inglês assim, no enemies to the left and no friends to the right, sabe? Tipo assim, quem tá à minha direita é meu inimigo, quem tá à minha esquerda eu consigo conversar. E a direita parece que é o contrário mesmo. Isso é triste. Mas, padre, uma coisa que eu queria voltar